A questão não era eu ser tão jovem, não para ele. Acima de tudo, ele amava minha mente. Dizia que eu tinha inteligência emocional digna de um gênio e escrevia como um prodígio, que ele podia conversar comigo e confiar em mim. Ele dizia que escondido bem fundo dentro de mim havia um romantismo sombrio, do mesmo tipo que ele via dentro de si. Ninguém nunca tinha entendido esse lado sombrio dele, até eu aparecer. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo aqui do meu Edit View, meu nome é Ana Terra e eu vim falar pra vocês hoje sobre o livro Minha Sombria Vanessa, escrito por Kate Elizabeth Russell e publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Aviso: nesse vídeo eu vou falar sobre abuso sexual e pedofilia, então se você se sente fragilizado ou fragilizada por esses assuntos, eu recomendo que você não leia este livro e também não assista esse vídeo, ok? Minha Sombria Vanessa é um livro que vai contar a história de Vanessa Y. A gente vai acompanhar a história dela dos 15 aos 32 anos, ou seja, do ano de 2000 até 2017. Esse livro possui uma narrativa alternada entre passado e presente. Nós vamos então acompanhar como a Vanessa se comportava quando tinha a idade de 15 anos e como ela se comporta e vive sua vida agora, já na narrativa do livro, na verdade, com 32 anos. A partir dos 15 anos de idade e até os 32 anos, a Vanessa vive à sombra de um relacionamento que ela teve com um professor da escola, de um colégio interno onde ela estudou, o colégio Bruwick. E assim, né, gente, eu não preciso nem dizer que isso não é um relacionamento amoroso, isso é pedofilia, né? Eu vou deixar isso claro aqui, porque a gente tem que falar as palavras do jeito que elas são de verdade. Então, na época, a Vanessa tinha 15 anos e o professor dela 42, ou seja, completamente errado esse relacionamento. O relacionamento deles é descrito desde o começo do livro como algo que foi plantado na cabeça da Vanessa pelo seu professor, Jacob Strain. Ele, na época, como eu havia dito, tinha 42 anos e ele tinha todo aquela lábia, aquele modus operandi de um pedófilo, tentando convencer a Vanessa a que ela ficasse interessada nele. Então, desde o começo, ele tentava deixar claro para ela o quanto ela era especial, o quanto ela era diferente das outras garotas da idade dela, e tentava fazer com que ela se aproximasse cada vez mais dele, usando o fato dela gostar muito de leitura, de literatura, de uma forma geral. Então, ele tentava esse contato com ela através justamente dos livros e da escrita. A Vanessa ela tem um dom muito grande para a escrita, então ela escreve desde muito nova. No livro isso é retratado de uma maneira muito legal, porque a gente fica sabendo que ela tinha sentimentos muito profundos, mas que infelizmente ele utiliza desses sentimentos para conquistar a Vanessa e fazer com que ela se sinta especial, diferente, para que o modus operandi dele funcione de fato, né, como um pedófilo que ele é. Dessa forma, durante a narrativa do livro, fica muito claro o controle que o Jacob Strain tem sobre a Vanessa. E isso, assim, não só quando ela tinha 15 anos, mas também a gente consegue notar isso quando ela já tem 32 anos. Porque o modus operandi dele, a maneira como ele trata ela, é tão controladora, tão manipuladora, que muitas das ideias da Vanessa a gente consegue ter a noção de que foram implantadas por ele claramente. Então, alguns comportamentos da Vanessa são claramente implantados por ele, algumas frases, alguns tipos de raciocínio que a gente vê perpetuar o machismo, inclusive, por conta dessa manipulação que ela sofreu durante a vida causada pelo seu professor. Deixando de novo muito claro, gente, uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar quando a gente lê um livro com esse tipo de aspecto. O relacionamento entre uma menina de 15 anos e um homem de 42 não é amor, é pedofilia. Isso é extremamente claro no livro e tem que ser extremamente claro para vocês quando forem ler esse livro. Uma coisa que é muito clara nesse livro é como essa informação é pautada pela escritora, pela Kate. Ela deixa muito claro que isso é pedofilia sim. Inclusive, durante a narrativa, o livro Lolita, de Nabokov, é muito citado. Ou seja, é outra história de pedofilia dentro de um livro sobre pedofilia. E isso é muito interessante, como se virasse mesmo uma metalinguagem. E eu acho que isso deve ser pontuado como um dos aspectos mais fortes desse livro. Outra coisa que vale a pena a gente pontuar, perante a narrativa do livro Minha Sombria Vanessa, é que apesar de ele ter uma narrativa próxima, digamos assim, do Lolita, de Nabokov, eles não são iguais. Ou seja, a narrativa de Lolita, ela se passa em outra época e se passa também de outra forma, e ela é usada neste livro, Minha Sombria Vanessa, para ilustrar o relacionamento do Jacob Strain e da Vanessa. O Jacob Strain se sente, inclusive, muito mal quando a Vanessa algumas vezes pontua para ele que ele parece muito Humbert Humbert, que é o personagem de Lolita. Então ele se sente mal porque ele não era um pedófilo. Imagina, eu, Jacob Strain, não sou um pedófilo, mas o Humbert Humbert é. Então
é uma coisa muito interessante a ser levada em conta quando a gente lê as narrativas. Eu ainda não li Lolita, deixando claro, eu ainda não li esse livro, mas eu sei da narrativa dele e eu pretendo ler em breve também para poder entender melhor a narrativa de Minha Sombria Vanessa. Eu acho que os livros ficaram muito bem entrelaçados e são comparações que a gente pode fazer para entender as duas narrativas de uma melhor forma. Outro aspecto muito importante que eu quero pontuar para vocês sobre esse livro é que ele conta muito sobre o movimento Me Too. Para quem não sabe, o movimento Me Too, ele foi criado pela ativista Tanara Burke em 2007, através de uma hashtag que começou a ser viralizada na internet, mais ou menos, na verdade, em 2017, depois de 10 anos, ou seja, uma década que ela criou essa narrativa do Me Too. Na verdade, o Me Too, o que é o movimento Me Too? Ele é um movimento que busca expor abusadores sexuais e abusadores psicológicos de mulheres. Então, a narrativa do Me Too começou a surgir principalmente no Twitter, com a hashtag MeToo. E se vocês procurarem por aí, vocês vão ver que tem um monte de postagens, infelizmente, desmascarando alguns abusadores sexuais, principalmente em Hollywood. Essa hashtag ela foi utilizada muitas vezes por mulheres de Hollywood, atrizes de Hollywood, para expor os seus abusadores. E o que eu quero dizer com a narrativa do Me Too e por que essa narrativa é tão intrínseca ao livro Minha Sombria Vanessa? Durante o começo do livro, e isso não é spoiler, isso é bem no começo do livro mesmo, a Vanessa está acompanhando pelas redes sociais justamente essa movimentação da internet em pró ao movimento Me Too. E ela fica sabendo de uma denúncia ligada ao Jacob Strain. Isso quando ela já tem 32 anos, ou seja, muito tempo depois do começo do relacionamento dela com o Jacob Strain e depois de tudo que aquilo passou, e a gente consegue ver os reflexos que isso tem na vida dela, mesmo depois de tantos anos. Ela sofreu abuso, ela sofreu pedofilia, ela sofreu algo que ela não tinha controle do que estava acontecendo, ela era manipulada. E isso pautou a vida dela totalmente. Isso mudou a maneira como ela enxerga o mundo, isso mudou a maneira como ela se enxerga e enxerga as outras pessoas. Então, a narrativa do Me Too tem tudo a ver com esse livro. Para a gente poder entender a narrativa do Me Too de uma maneira melhor, esse livro é crucial. Esse livro ele é um hino sobre o movimento Me Too e eu acho muito importante, se você se interessa por esse assunto, se você quer saber mais sobre esse assunto, leia este livro. A narrativa dele é muito boa, de fato. E já vou falar aqui que eu amei esse livro, eu gostei muito, eu indico muito para vocês. É uma leitura fácil porque ele é muito bem escrito, então a gente tem muita facilidade de entender o que está acontecendo. A ambientação do livro é muito boa também, é muito claro para o leitor o que está acontecendo. E esse é o primeiro livro da Kate, o primeiro livro da Kate Elizabeth Russell, e eu já fiquei assim, de boca aberta com a escrita dessa autora. Ela é incrível e ela pauta os aspectos relacionados ao abuso, à pedofilia com muito respeito, com muita noção do que ela está escrevendo. Inclusive, algo que eu achei muito legal pesquisando sobre ela, né, também sobre a autora, na página dela, ela deixa uma lista de todas as referências que ela utilizou para escrever Minha Sombria Vanessa. Então você consegue ver outras obras que ela consultou, você consegue ver as músicas que ela cita no livro, né, e assim, é uma coisa muito legal para ajudar a gente na ambientação. O que ela pesquisou para fazer isso, ela pesquisou muitos artigos científicos, ela falou com pessoas. Então é um livro bem embasado, é um livro que tem uma postura de trazer a informação e não fazer julgamentos, né? E também a maneira como ela trata a personagem, a Vanessa, de uma maneira mostrando a visão da personagem, a visão da pessoa que sofreu o abuso. Isso é muito importante. E muitas das coisas que eu já sabia, elas foram ressaltadas nesse livro, e eu também aprendi outras coisas com esse livro que eu não fazia ideia. Então, acho que agrega muito pra gente saber sobre esse assunto, principalmente nós que somos mulheres, estarmos ligadas ao que está acontecendo. É surreal, assim, o livro é surreal, é de tirar o fôlego mesmo, você lê e você fica... Muitas vezes você fica muito brava, você fica muito nervosa. Algumas vezes eu fiquei um pouco nervosa também com a narrativa da Vanessa, com a maneira como ela se expressa. Mas a gente tem que entender que nós somos leitores, a gente está vendo a história por trás do que já aconteceu, pelos olhos da Vanessa, o que ela sentia, como ela se expressava perante aquilo. Então, a gente não pode julgar uma pessoa que sofreu abuso, isso é o mais importante que o livro quer passar. Porque a pessoa passou por algo que você não tem ideia, né? A gente não tem ideia de que é sofrer
esse tipo de abuso, talvez você que esteja vendo esse vídeo, você saiba e você tem um lugar de fala para falar. Então eu acho que é muito importante a gente ter a noção de como é para uma vítima sofrer abuso, como é para a cabeça dessa pessoa, o que acontece com ela. É muito importante ser pontuado e esse livro faz isso com maestria e eu super recomendo para vocês, sem dúvida alguma. Maravilhoso, 10 de 10, favoritado, eu amei, gostei muito mesmo. Bom, pessoal, é isso. Esse é meu primeiro vídeo aqui no EditV. Eu queria trazer para vocês o amor que eu tenho pela leitura. Com essa pandemia agora, com essa quarentena, eu tenho lido ainda mais, então eu quis começar a fazer resenhas, reviews de livros aqui pra vocês. Contem aí o que vocês acharam do vídeo, eu espero que vocês tenham realmente gostado. Compartilhe este vídeo com os seus amiguinhos. Em breve eu vou trazer outra resenha de outro livro, ainda não decidi qual, mas vou trazer pra vocês aqui no EditV e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!